Mãe Sem Culpa. Oferecimento Euroóptica Iguatemi, Salão Camarim, Boraé e Les a Les, a moda que encanta. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje, aqui no programa, nós vamos falar de um assunto que gera muitas dúvidas entre os pais. Qual será o momento certo da gente cuidar do sorriso das nossas crianças? Você sabia que existe um tratamento ortodôntico específico para a fase infantil? Então, para esclarecer tudo sobre Invisalign First, eu recebo aqui, com muito carinho, a dentista, a doutora Luciana Zandonai. Doutora, seja muito bem-vinda. Olá! E aí? Tudo bom? Tudo bem, Dani? Tudo. E aí, doutora, que honra receber você aqui no meu programa, né? Mais uma vez, né, tu participou do especial do Dia das Mães. Eu que te agradeço, né, Dani, o convite e a oportunidade de poder compartilhar contigo essas informações que realmente são relevantes nessa fase infantil que é tão importante. Com certeza. Então, para a gente começar aqui, eu gostaria que tu te apresentasse, por favor. Olá, Dani. Então, eu sou a Luciana, né? Sou cirurgiã dentista, formada há 18 anos em odontologia. Sou ortodontista há 12 anos, né? E venho nessa trajetória toda sempre buscando informações e conhecimentos em melhores tecnologias para os meus pacientes, né? Poderem ser bem atendidos. Perfeito. Eu conheço muito bem a clínica da doutora, inclusive, né, faço o meu Invisalign com ela, todo o meu tratamento. Então, aí também vamos deixar, então, o arroba aqui da doutora. Então, para a gente começar aqui, explica para nós, né, doutora, o que é, então, o Invisalign First? O Invisalign First é um aparelho removível, transparente, desenvolvido para crianças na faixa etária de 6 a 10 anos de idade, onde ocorrem as trocas de dente de leite para os dentes permanentes, né? E ele foi desenvolvido para acompanhar o crescimento ósseo e preparar para a dentição permanente. Ah, perfeito. E qual é a diferença entre o Invisalign First para um aparelho tradicional? A diferença é o conforto e a tecnologia, né? O Invisalign First, são as placas removíveis, que tem mais conforto, e o aparelho fixo normal tem os brackets, a parte dos fios metálicos, que realmente, né, atrapalha um pouco ali a criança no seu desenvolvimento de esportes, vamos dizer assim, né? Sim, seria mais pela praticidade também, né? Sim. Então, tu comentou que é da faixa etária, então, de 6 anos. Entre 6 a 10 anos é o ideal, a faixa etária para iniciar esse processo, então, do Invisalign First, né? Isso. Antes disso, já não... Não, porque ele tem que ter os primeiros dentes permanentes já em boca, né? Ele é indicado nessa faixa etária dos 6 aos 10, porque quando ocorre as trocas dentárias dos dentes de leite para os dentes permanentes. E quando que os pais podem perceber, né, para a gente fazer toda essa avaliação ortodôntica? Ah, o meu filho, eu acho que ele vai precisar usar um Invisalign. Na verdade, assim, ó, tem que estar mais atento a algumas situações, né? Quando os dentinhos estão muito tortos, quando começam a ficar mais acavalados, apinhados, um em cima do outro, quando tem um pouquinho mais de sobremordida, quando o dente de cima, né, oclui mais por cima do outro, que não parece quando a criança sorri. Ou quando falta espaço, que tem que, né, abrir a arcada, poder expandir mais. Então, esses são os primeiros sinais que os pais poderiam se alertar nesse sentido. Sim. Mas assim, como os dentes de leite não tem a ver com o que eles vão se tornar quando eles ficarem permanentes. Não quer dizer nada. Entendi. Tá, e ele existe alguma dor ou desconforto, esse aparelho? Não existe dor, assim, existe um pouquinho de dor quando existe a troca das plaquinhas, né? Porque são plaquinhas, né, já destinadas, assim. E existe uma dor bem insuportável e temporária. É só no momento da troca, porque tem que existir uma movimentação dentária, né, para o processo poder acontecer. E quais são os principais problemas que a gente pode corrigir nessa fase das crianças? As maloclusões, né, na verdade. Então, assim, a gente tem uma mordida aberta, quando fica... Até trouxe um videozinho, dá pra vamos colocar, gente... uma imagem que ela trouxe aqui das dentições. Pode ilustrar melhor essas situações aí. Ou sobre mordida, mordida cruzada, quando tem... tá aí, ó. Então, ali, os dentes tortos, né, e cruzados,
A mordida profunda, que foi que eu estava comentando, quando os dentes superiores, né, eles aparecem muito mais do que os inferiores. Quando tem um pouquinho de diastema, que é um vãozinho entre os dentes. A mordida aberta ali também, a gente pode tratar. Eu até trouxe um caso muito legal sobre isso. E ali os dentes apinhados, né, quando tem realmente um vão cavalando em cima dos outros. Sim. Tem bastante variedade, né, de coisas que pode ser Isso feito, é uma né, com das, Invisalign. né, situações mais comuns, assim, que aparecem, né? Sim. Eu acho que a minha tá mais para aquela mordida profunda ali, né? Um pouquinho. Eu me identifiquei ali na foto. Um pouquinho. E quais seriam os benefícios, assim, que tu que encontra no Invisalign? Quais são os maiores benefícios da técnica? O maior benefício a ser tratado precocemente é a parte psicológica, né? Porque tem nos colégios as crianças podem sofrer bullying, né? E o tempo que a gente ganha para poder preparar para a fase adulta, se precisar, às vezes não precisa. E Lu, quanto tempo mais ou menos, em média, dura esse tratamento? Aproximadamente, Dani, de 12 a 24 meses, tá? Mas depende muito da complexidade de cada caso. Então, tem Sim, uns varia que vão um muito de pouquinho cada mais, caso. né? Mas ele é bem mais curto do que se tu fosse usar um Bem mais aparelho, rápido. né? Aqueles fixos, né? Que a gente... E outra coisa que é legal falar, assim, porque essa fase de crescimento da criança tem muita troca dentária, né? Então, assim, às vezes a gente planeja um caso e eu não termino com esse mesmo planejamento porque tem muita troca. Daí eu replanejo esse caso até poder finalizar. E como é que tu faz ali? Entrou no teu consultório, o pai falou contigo, eu acho que tem que fazer aqui algum... Aí tu dá a indicação já do Invisalign ou eles já chegam lá no teu consultório querendo o Invisalign? Tem os dois tipos, tá? A criança, às vezes, já te traz, assim, eu quero botar o Invisalign, né? Eles já trazem essa situação. Ou, obviamente, a gente faz uma avaliação ortodôntica, né? Então, o paciente chega ali, a gente vê né, a situação de mordida, de avaliação dentária e tal, faz um escaneamento, né, com scanner, aparece digitalmente ali em 3D já na hora, a criança já visualiza ali a sua maloclusão ou alguma situação específica. Aí Ele é um aparelho específico, né? Tu faz todo o escaneamento, né, dos dentes, e aí a partir desse scanner que tu faz todo o planejamento, então. Isso. E é legal de falar assim, ó, Dani, eu faço planejamento, eu tenho do início ao fim esse planejamento, né? Até eu trouxe aqui um dos casinhos, né? E ele vem todo assim, ó, ele é todo já do início ao fim, né? Claro que tá fechado, mas assim, as plaquinhas vêm aqui dentro, né? E aí vai fazendo a troca conforme a indicação do especialista, né? Se 10 dias ou 15 dias, enfim. E aí tem também as consultas de revisão também, que a gente tem que dar uma acompanhada, né? Porque não dá para deixar a ver navios, né? Ainda mais crianças. Sim. E o que acontece se a gente, assim, a criança não usou muito, né? E aí ela já passou para a segunda fase, para o outro alinhador. O que pode acontecer, né? Daqui a pouco, se não fizer direitinho, assim, o esquema que é planejado. O que pode acontecer da criança não usar muito, daí também ficar muito tempo sem usar, e daqui a pouco vai usar a segunda placa, já não entra a segunda placa. Ou tem alguma coisa distorcida, tu entendeu? Então, assim, realmente tem que ser usado. Alguma das recomendações que a gente faz é de 20 a 22 horas, aproximadamente, né? Que a criança tire somente para se alimentar. Então, assim, o dia inteiro, né? Então, né? Imagina, de 20 a 22 horas é bastante coisa, imagina? É bastante coisa. Mas eles se adaptam super bem, assim, é uma coisa bem... Me surpreende bastante, também, assim. né? Porque ele é, tipo, transparente, né? Então, às vezes, as pessoas nem notam que tu tá usando, né? O Invisalign. E, então, ele é muito prático por isso, né? Porque tu pode sorrir, não tem aqueles ferros, né? Na tua boca. Então, é uma forma até confortável, né? Da criança, daqui a pouco, se sentir bem. Com certeza. Né? Sorrir na foto, né? Sim. Porque muitas crianças acabam não sorrindo nas fotos porque tem aqueles, né? Ferros na boca, enfim, né? Não, e assim, o que eu vejo, assim, muito que os pais me trazem nessa fase, assim, eles sofrem um pouquinho de bullying, né? Querendo ou não, eles servem de chacota na escola, e aí isso aí dá uma segurada, né? Porque aí acabam não usando o aparelho na escola, né? Aí o tratamento não dá certo, né? Aí tu fica anos usando um aparelho que não dá resultado. Sim, com certeza. É bem complicado. E, Lu, existe alguma contraindicação da técnica? Não tem nada de contraindicação, assim, na verdade, Dani. Na verdade, assim, é contraindicado para aquele paciente que não tem o hábito de usar, né? Porque daí é um custo, né, elevado para não se botar na boca.
contraindicado para quem também não tem uma saúde gengival saudável, né? Uma escovação, uma higiene bucal adequada, ou se precisar algum outro aparelho ortopédico mais eficiente para resolver o caso. Mas sabe que eu notei? Quando eu comecei a usar o Invisalign, a minha saúde bucal, ela melhorou. Porque como tu tem que comer, escovar os dentes para colocar, Isso. né? Tu acaba tendo Uma rotina. uma rotina mais direitinha, assim, da escovação. Tu acaba escovando mais os dentes. Tipo assim, não que eu não escovasse eu sempre, né? Mas como tu tem que estar com a boca limpa para colocar, tu tem uma higiene mais adequada. Essa é uma das vantagens do Invisalign, inclusive, né? Porque como tu tira ele, tu faz uma higiene muito melhor, tu consegue, né? Com certeza. Porque o aparelho fixo é humanamente... É trabalhoso, né? Trabalhoso. É mais trabalhoso. E eu acho assim, é uma praticidade, né? E vem num estojinho, mostra ali o estojinho, né? Estojinho, muito lindo, né? Também vem todo... Vem um estojinho aqui, né? Todos recebem esse estojinho, tá? Inclusive tá aqui um alinhador, né? E depois eu posso mostrar ali também. De repente mostrar para aquela câmera lá, ó. Qual? Aquela grandona. Essa aqui? É. Tá. Então aqui tá o estojinho, né? Todos recebem esse estojinho. E até, Dani, fica legal de falar uma dica aqui, que é importante a criança tirar o alinhador na escola, né? Geralmente estão usando durante a escola, e deixar nessa própria caixinha. Não deixar em guardanapos em cima de mesa. Porque aí, restaurante... Jogam fora, né? Jogam fora. E aí depois para conseguir aquela nova plaquinha, né? Não, daí é bem difícil. Porque imagina, tem que confeccionar uma placa, né? E deve acontecer, né? Acontece bastante. Também cachorros também que comem, né? Já aconteceu comigo. Gente, eu tô quase no final do meu tratamento, né? É maravilhoso, assim, eu tô amando. E nunca tinha acontecido comigo. Vazei exatamente isso. Enrolei o meu aparelho num pedacinho de guardanapo. Enrolei, coloquei no sofá. Quando eu vi a minha cachorra comeu. Comeu, gente. Sério, ainda bem que eu já estava quase já indo para a segunda plaquinha, então deu tudo certo, encaixou, não teve problema algum. Mas se fosse lá no início, nos primeiros dias não, é bem complicado. De tratamento, então é complicado, né? Imagina mandar confeccionar uma plaquinha. Além de custo, né? Demora, daí tu perde um pouco o time do tratamento. Aí demora, né? Com certeza. E Lu, me conta agora, vamos falar um pouquinho de custos? Né, para as pessoas terem mais ou menos uma noção assim da média que faz esse tratamento, porque assim, ele tem muitas vantagens, isso não tem como negar, né? É maravilhoso, é rápido, é prático, mas tem um custo, né? Até porque se tu for pensar assim, ó, tu vai ficar 1 ano, 2 anos fazendo um tratamento, né? Se tu for usar um aparelho fixo, tu vai usar o dobro, tu vai ficar o dobro do tempo. Então, assim, tu já tá ganhando, na verdade, é um custo, mas se tu for botar no papel, não é tão elevado, né, Lu? Não, assim, Dani, eu até não vou te falar em números, porque, assim, isso depende de cada caso, né? Tratamento, mas a média. Mas assim, ele é mais elevado, mas eu digo assim, ó, ele tem os seus benefícios no sentido assim, ó, não tem mais tanta emergência, né? Que tu tem que estar lá voltando porque quebrou um bracket. Então, assim, é menos intercorrência, né? É muito mais saudável, tu tem menos, né, índices de cárie. Então, assim, é muito, nesse sentido, eu acho que é mais, como é que se diz? A criança, ela tem mais higiene, né? Ela começa a ter uma rotina, assim, escova mais vezes os dentes ao dia, que a gente falou, deve ter um índice bem baixo, né, de cárie. Não, muito mais baixo. É uma praticidade, então tem muitos benefícios, né? Mas é só uma média, assim, só para saber, assim, mais ou menos uma média. Eu não vou conseguir te dar, assim, um valor, porque realmente depende de cada caso, Sim. É difícil te pautar porque assim, vezes... que nem tu falou, um aparelho fixo, às vezes, geralmente, passa de 2 anos. É difícil alguma coisa, quando tem muita coisa para fazer, ele vai mais do que 2 anos. Então, se tu botar na ponta do lápis, realmente, o que vale, dá elas por elas. Às vezes, até acho que te sai mais barato, pelo tempo que tu resolve o teu problema, né? E é muito melhor, nem se compara, a gente não tá... É tecnologia, né, Dani? E eu digo falando exatamente sobre não, isso. E assim, as crianças... Sobre tecnologia. Assim, as crianças, elas já vêm, essa geração é totalmente digital. Então, eles já vêm te pedindo. Já chegam no teu consultório. Trabalha com Invisalign First? Trabalho. Então, tá, isso que eu quero. Nem olhei a boca ainda. Né? E, então, tu faz todo aquele escaneamento e eu sei que tu trouxe aí para mostrar para nós, né? Alguns casos. Eu trouxe uns casos bem legais. E explica para nós como é que funciona, né, todo esse escaneamento, como é que sai, como é que tu faz o planejamento e depois os casos, né?
Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá ver esses casinhos. Ah, é bem legal esse caso. Esse caso aqui é de um menino que ele chegou lá no consultório, ele usava bico ainda, tá? Ele tinha 8 anos. Esse aqui, 8 anos. 8 anos, e dá pra ver com uma mordida aberta, né? Não tinha espaços ali pra nascer nem os laterais e muito menos os caninos. E uma mordida cruzada posterior ali, lado direito, tá? Aí essa aqui é uma evolução. Esse caso aqui eu ainda não terminei, ele tá usando ainda. É que no meio do caminho a gente parou porque teve realmente algumas trocas dentárias, eu reescaneei, replanejei. E essa aqui foi a última foto que eu tirei dele. Tá, pra ver ali um pouquinho de higiene também meio precária, né? Que essa fasezinha não é fácil, mas já tava ali quase vindo os caninos. Agora ele vai retornar agora, Sim. esse mês, e eu vou ver como é que tá esse Mas andamento deu aí. pra ver uma baita de uma evolução, né? Imagina, ó, agosto de 2024 para março, né? Que deu menos aí de, o quê? 6 meses, mais ou menos? Um pouco mais de 6 meses. É. Olha só a diferença, Não, né? esse paciente, ele é muito colaborador, ele super se adaptou, ele até nem mora em Porto Alegre, mora na praia, e ali dá pra ver o escaneamento dele, ó, Dani. Ah, tá. Esse aqui é o escaneamento aí que tu faz. Esse é o escaneamento que aparece, até agora que eu vi que não tá, essas imagens aqui, essa aqui tá um pouquinho mais avançada, que já tá com os laterais na boca, ó. Aham. E dá pra ver toda a evolução dele ali. Esse casinho é o meu xodózinho. É. Mas ele tá praticamente ali, né? De janeiro de 2026. E agora quando que ele termina mais ou menos o tratamento? Ele não vai terminar, Dani, assim, vai terminar os alinhadores dele, porque tá, tá nessa fase de troca dentária. Então, assim, a gente vai dar uma acalmada, ele vai vir agora, vou ver que situação ele tá, ele se encontra. A gente vai esperar um pouco mais essa troca aí pra gente ir pra segunda fase. Perfeito. Vamos ver um outro casinho, então? Esse casinho também é um casinho bem legal. Dá pra ver que ele tinha uma submordidinha, né? E também ali a parte superior, né? Também tinha a linha apinhamento ali na parte inferior. Ali, Sim, deu pra ver. que já foi corrigida. Esse caso aqui... A parte inferior deu até pra ver melhor, né? Porque não tava bem alinhado, né? É porque assim, ó, ele tem um pouco de sobremordida, né? Aham. Então deu uma ajustada já. Aham, Por isso com que dá pra certeza. enxergar um pouquinho melhor. Os dentes de baixo, né? Isso. A inferior, arcada inferior. Arcada inferior. E ali o Aí escaneamento? ali no escaneamento, dá pra ver até ali, ó, a gente tinha... Ascendente? Eu tinha extraído ali os canininhos dele. Já tá em boca, tudo isso aí já tá em Em boca. alguns casos tem que extrair algum dente. Ou não? Dani, é que atrapalha, né? Começa a ficar mole, já começa a esfoliar o Ah, dente tá. de leite e começa já a apertar ali, começa a não adaptar mais a placa. Então, o que eu faço? Ou já vem sem dente de casa, ou a Sim. gente extrai ali no consultório mesmo, né? Entendi, sim. Daí já extraiu para replanejar, porque daí nesse caso eu extraí, eu escaneei ele de novo Sim, e replanejei. porque senão, se tu não tira, não caiu o dente, tu tem que fazer de novo um escaneamento aí de novo? É que assim, ó, o que acontece? Ele não vai adaptar, né? E outra coisa legal de falar é que assim, ó, vem na plaquinha, na hora que eu tô planejando ali, eu posso pedir uma guia de erupção. Então, o dente que tá nascendo, que tá descendo, ele vai vir direitinho, retinho onde ele tem que ficar. Ah, olha que legal. Isso é uma das vantagens bem legais do Invisalign First. Tu já vê até como vai ficar. De tu poder prever, né? De poder expandir a arcada Uhum. e poder já nascer no seu lugarzinho certo. Perfeito. Tem mais alguma foto? Tem mais um Tem casinho mais aí. um caso? Esse aqui até foi de ontem, né? Eu acabei tirando foto dele ontem, atendi ele ontem. A queixa dele era bem simples, era só um lateralzinho ali torto, ó. Bem simples. E aí... Mas também teve troca, né? Também teve dentição. bastante troca aí. A gente até... Ontem eu atendi ele também, tem mais troca ainda. Então, a gente segue aí. Por isso que eu digo assim, às vezes a gente prevê um tempo, mas ele se estende devido a essas trocas dentárias, que é bem normal nessa Sim. fase, né? Esse aqui é um paciente de quantos anos, mais ou menos? Esse aqui, ele tem 11 anos. 11 anos. 11 anos. Mas já fez todas as trocas dentárias? Não, tá fazendo. Não? Tá fazendo ainda. Olha aí. Tá fazendo. Então tá. Bem e legal. aqui também o escaneamento dele. É, essas imagens que eles adoram ver, né? Assim, imagina poder ver os seus dentes, é uma coisa bem... E outra coisa legal, né, Dani? Não precisa passar por aquela etapa das massinhas, né? Das moldagens com as massinhas, né? verdade. Porque aquilo ali Era era o terror. Era horrível. Que aquilo era o terror da criançada, né? Sim. Tu nem faz esse tipo de aparelho? Hum, Não. Não. Atualmente, praticamente, minha vida é só
tratar com Invisalign mesmo. Sim, tecnologia serve para isso, né, também, né? Graças a Deus, né? Que É. a odontologia também está indo para as partes... Sim. E teve algum desses casos que te emocionou mais? O primeiro, Dani. O primeiro. Porque, assim, ele é um caso que a mãe chegou para mim dizendo que é um caso cirúrgico, e aí eu tipo, não, vamos... Até poderia ter usado o IRIX, né? Que, na verdade, é um aparelho expansor, né? De arcada ali. Eu digo, não, vamos tentar no Invisalign, vamos ver. Para mim, também foi, né? Uma experiência. E ele respondeu super bem. Né? Ai, positivamente, assim. Então tá, parabéns por esses casos maravilhosos aí. Com certeza, Invisalign é vida. Né, hoje, assim, Dani, o que tem de mais moderno, de mais mais moderno, tecnológico no mercado. Com certeza. A gente teve uns... vamos dizer assim, umas coisas que não são Invisalign, né? Mas tem sim. São alinhadores, vamos dizer assim. Não vou falar nomes aqui, né? Mas assim, são alinhadores, dizem que são alinhadores, que é praticamente a mesma coisa que Invisalign, mas não é, né? Às vezes é muito parecido, né? Mas às vezes não entrega. Então, assim, às vezes até o custo é mais barato. Sim. Né? Mas às vezes se torna mais caro. Acaba se tornando mais caro porque não dá o resultado, né, que deveria dar. Lu, então, parabéns, né, por esses casos maravilhosos que tu trouxe para nós, né, pra gente ver a evolução. E tu também trouxe um vídeo. Trouxe, né? Bem legal. De escaneamento, né, daquele casinho que eu tinha comentado ali, que era só um lateral, que era tortinho ali, ó, dá pra ver direitinho. A evolução, se não me engano, foi do último, né? De abril de 2025 para agora, ó. Ó, isso aí é uma das... Em quanto tempo? Foi em abril do ano passado, né, para agora, 1 ano e 2 meses. Olha só, que maravilha, hein? Parabéns. Dá para ver também que então, não está mais nem ali o canino, ó. A gente já foi extraído o canino também. Maravilhoso. Que essa lupinha ali faz toda essa imagem ali da evolução, né? Até para os pais verem, Dani, assim, que realmente... Porque a pessoa daí chega assim, mas não está funcionando. Tá funcionando. Não, e assim, e é um dente, né, que tem que mexer em todos, né? É todo um trabalho ali. Na verdade, não se mexe só num, né? Se mexe na arcada toda, né? Para mexer um dente, tem que mexer na arcada toda, né? É um trabalho... Na verdade, a gente tem que criar espaço. A gente acha, na verdade, como leigo, que é muito prático. É um dente só. Não, mas é que foi a queixa do pai, né? Ele disse assim, ele só tem um dente. Não, mas não é só esse dente que eu tenho que mexer. Tem que abrir espaço. Eu tenho que pensar no futuro, né? Dos dentes permanentes. Eu tenho que criar espaço para os outros. É todo um trabalho aí diferenciado, com certeza. Parabéns. Obrigada. Vamos entrar agora num quadro, então, de mitos e verdades, tá? Tu vai pegar essa plaquinha, eu vou te falar uma situação e tu vai me responder se é mito ou verdade. E se tu quiser também, tu pode justificar. Tá bom. Tá bom? Vamos lá? Ó, Invisalign First é apenas para estética. E aí? Mito total, não é só estética, né? Ele serve para corrigir toda essa parte ali de espaço, né? Pra gente preparar para os dentes permanentes. Com certeza. Crianças podem esquecer de usar os alinhadores e comprometer o tratamento. Verdade, total. Isso é um dos grandes, né, problemas que a gente tem atualmente, de não ficar na boca, não tem resultado. O ideal seria o pai, o responsável, né, tá sempre, né, ali, mais ou menos, cuidando o tempo, deixar um pouquinho mais de tempo para passar para a próxima fase, né, que seria o ideal, né? Não exatamente botar na data. Por isso que às vezes eu boto ali, né? um pouquinho mais, uma margenzinha a mais, para garantir um resultado legal. E uma coisa que eu faço às vezes, Dani, quando eu vejo que a coisa não está andando muito, eu faço uma ligação surpresa. Eu ligo, peço para a mãe, né, permissão, posso ligar agora. E aí peço para não falar, né, que eu vou ligar, e aí eu pergunto, né, se tá usando, se não tá, como é que tá sendo e tal. Então, e às vezes as crianças dizem, eu vou te ligar surpresa. Eu digo, que legal que essa interação, né? Muito bem. Eles adoram. Tu vai me ligar surpresa essa semana? Que legal. Parabéns, é muito diferencial aí, ó. Profissional diferenciada. Vamos falar mais uma aqui, ó. O tratamento é mais confortável que o aparelho tradicional. Verdade, total, né? Com certeza, muito mais, né? Porque tu pode remover ele para fazer uma higienização adequada, né? A criança, inclusive, pode praticar esportes, né? Principalmente os meninos, né? Quem faz judô, quem joga futebol, tranquilamente. Perfeito, né? Não tem o risco de cair, se machucar, né? Cortar a boca e tal. Vamos mais uma aqui, ó. Quanto mais cedo avaliar, melhor. Verdade, muita verdade. Quanto mais cedo, melhor o desenvolvimento, né, da arcada
e preparar realmente para os dentes permanentes, né? Quanto mais cedo a Menos gente problemas achar. futuros, né? Com certeza. Eu acho que também a criança, ela responde mais rápido que um adulto, né? Muito mais rápido. É tudo muito mais rápido, tudo mais intenso, né? É tudo mais, eles se adaptam mais, né, do que também que os adultos, né? Não, com certeza. Deve ser mais rápido também o tempo de tratamento, né? Sim. Depende, né, Dani? Sim, Depende muito, assim, de às pessoa vezes, pra da pessoa. complexidade do caso, né? Que nem aquele caso ali, eu pensei que fosse uma coisa... é um dente só, mas não é. Não é um dente só. Porque não é pelo fato de ser um dente só, mas existem essas trocas. Eu tenho que respeitar o tempo das trocas, eu tenho que replanejar, Com certeza. eu tenho que esperar, né? Crianças não conseguem se adaptar aos alinhadores. Mito, mito. Porque eles se adaptam super bem mesmo. Sim, muito mais do que adultos, inclusive, né? Muito mais. É impressionante, assim, eu pensava realmente também que não fosse dar muito certo, assim, que eles não fossem adaptar, mas eles adoram. Lu, terminamos aqui o quadro de mitos e verdades, mas agora eu, né, tive em particular uma dúvida que eu quero até que tu esclareça, né? Eu sempre tive bruxismo, né? Isso não tem cura, enfim. Mas para quem tem bruxismo, é tranquilo de usar um Invisalign? Ou tem que usar um aparelho também para isso? Como é que é? Não, é super tranquilo, Dani, é bem tranquilo de usar. Até esses dias no consultório, também uma menina me procurou para fazer uma placa de bruxismo e eu disse, não, vamos usar, porque a placa de bruxismo ela é maior, né? Até fica ruim para fechar a boca e tal. E aí eu usei uma contenção, na verdade, da Invisalign e ela super se adaptou. Então, assim, é bem tranquilo em relação a isso. Até às vezes melhora um pouquinho mais a oclusão ainda. Sim, porque eu durmo com o aparelho, tu sabe que eu sou bem assídua, né, com acho né, bom, o trabalho. Tem que levar as estrelinhas. Né? Ela sempre ganha, né, eu gosto muito da técnica que eu uso, e sempre quando eu falo pra ela, que sempre quando eu me comprometo com alguma coisa, eu tenho que fazer, né? Sim, Não investiu, adianta, né, Eu Dani? investi, eu tenho que fazer. É um investimento, É isso né? aí. Investir no teu sorriso, né? É, exatamente. E eu sempre tive bruxismo. E às vezes eu vejo que assim, ó, dormindo, eu fico apertando, entendeu? Mas é isso. Então, assim, ó, pra quem tem bruxismo, então, essa foi uma dúvida que eu tirei aqui com a doutora, é tranquilo. Pode usar o seu Invisalign, que não tem problema algum. Bem tranquilo. Lu, agora pra gente encerrar aqui, eu gostaria que tu desse uma dica da especialista, né? Que seria, assim, alguma recomendação que tu queira dar para os pais que estão nos assistindo. A orientação, Dani, que eu gostaria de deixar para os pais é que eles acompanhem a saúde bucal dessas crianças desde cedo, né? Faça realmente uma avaliação odontológica mais seguido, né? E para poder descobrir se tem alguma alteração e poder tratar precocemente para evitar problemas futuros, né? Com certeza. Quanto mais cedo tratar, melhor fica. Perfeito. Lu, quero te agradecer, primeiramente, né, por tu ter vindo aqui no meu programa, falar desse assunto maravilhoso, tecnologia, né, que a gente ama, saúde bucal é tudo, né? E eu queria te dar um presente aqui do programa. Ai, meu Deus. Olha só, eu tenho aqui para ti, que é da nossa patrocinadora aqui do programa, da Clínica Vitara, uma revitalização facial coreana. Olha aí, ó. As donas, elas agora foram para a Coreia, trouxeram várias novidades maravilhosas. Aí, então aqui legal. um mimo para ti, um voucher de 100%. Olha aí, obrigada, Só marcar lá. Dani. Muito obrigada. Merece. Eu que te agradeço, né, todo o teu carinho também, me chamar para falar um assunto tão que é importante, né? Com Saúde certeza. bucal, como eu disse, é vida. É vida. Então tá, muito obrigada. E agora eu quero me despedir do público, né? Muito obrigada pela audiência. E hoje temos Jogo do Brasil às 19 horas. Vamos torcer, ó, pro nosso Brasil. Inclusive, estou aqui, ó, com o meu lookinho completo aqui da Les a Les. A blusa de tule, a camiseta do Brasil, a calça. Gente, eu tô todinha de Les a Les, né? Que é a patrocinadora aqui do programa. Então, vamos torcer para esse Brasil. Tomara que ganhe. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa. Mãe Sem Culpa. Oferecimento Euroóptica Iguatemi, Salão Camarim, Boraé e Les a Les, a moda que encanta.